Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Juliana Mene, eu sou orientadora de jovens na escolha profissional. Também sou coordenadora do Avalie e Realize. Seja bem-vindo ao Avalie e Realize. Estamos iniciando mais uma amostra de profissões. Nossa convidada de hoje é a Isis Gomes. Ela é graduada em Comunicação Social e possui mais de 20 anos de experiência em comunicação e marketing digital. Ela também é docente há mais de 7 anos, lecionando para alunos dos cursos de Publicidade e Propaganda em algumas universidades de São Paulo. Isis, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar da nossa amostra de profissões. Tenho certeza que o compartilhamento sobre a sua formação e suas experiências ajudarão muito os jovens que estão na dúvida sobre a área profissional que vão investir. E, de repente, até alguns já têm alguma noção a respeito dessa área de comunicação, e pode ser que a sua formação, a sua trajetória, né, suas experiências possam despertar ainda mais esse interesse, ou ainda despertar naqueles que nem pensaram, nem cogitaram nessa possibilidade. Então, eu quero abrir a oportunidade para você se apresentar, falar um pouquinho sobre quem é a Isis, onde você mora, e falar um pouquinho sobre a sua formação, suas experiências. Compartilha com a gente. Olá, boa noite. Prazer enorme em dividir com vocês. Na verdade, eu já estou no 8º ano que leciono, e aí eu leciono para turmas de design também, não só para publicidade e propaganda, e eu também sou coordenadora dos cursos de publicidade, propaganda e design nas faculdades Oswaldo Cruz, que aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, e aqui em São Paulo é uma instituição que tem mais de 110 anos de existência no mercado. Ela é referência nas áreas de química, de farmácia, de engenharia civil, engenharia ambiental. Então, é uma instituição que tem bastante relevância aqui no mercado de São Paulo. E lá a gente tem todo tipo de aluno, de publicidade, propaganda e de design também. E a gente acaba tendo o ledo engano de que quem escolhe publicidade, propaganda ou design sejam aqueles que vão atuar no mercado só com a criação de peças, só desenvolvendo anúncios, quando, na verdade, isso é, como eu falei, um engano, porque a gente tem diversos braços na publicidade e isso dá ao aluno uma ampla possibilidade de atuação no mercado, não só na parte criativa, não só em agências desenvolvendo anúncios, peças publicitárias, mas ele pode trabalhar na área de planejamento de mídia, ele pode trabalhar como social media, ele pode trabalhar como redator, ele pode trabalhar como designer, ele pode ser freelancer, ele pode ser um empreendedor, ele pode trabalhar na área de produto, desenvolvendo produto, ele pode trabalhar na área de planejamento promocional, na área de trade. Então, assim, perceba, existe uma ampla possibilidade de atuação do profissional de comunicação. Ele não está restrito ali apenas à área criativa, mas ele pode ir para a área operacional, ele pode ir para a área estratégica também. O que eu costumo falar é que quanto mais estratégico for, melhor é a remuneração dentro desse mercado. Se você acaba ficando na área operacional, você tem ali uma limitação, porque, obviamente, quem faz recebe menos do que quem manda fazer. Então, se você vai para o estratégico, você tem uma possibilidade maior de ascensão profissional, e isso ali dentro de publicidade e propaganda. Interessante, bem amplo mesmo, né? Tem uma ampla possibilidade. Hoje a gente tem bastante social media no mercado, mas o que falta é uma formação profissional. A pandemia veio para nos sinalizar de que era preciso acelerar os processos digitais dentro das empresas, que era preciso estar online, que por mais que ela já fizesse algo de comunicação de forma offline, ela precisaria migrar porque o consumidor mudou, a forma de consumir também mudou, e aí as empresas precisam se adaptar a esse novo modelo de consumidor. A gente costuma dizer que nós estamos na era do marketing 5.0, em que ela é marcada principalmente pelo uso de novas tecnologias de inteligência artificial, realidade aumentada, de blockchain, ou seja, tudo para tecnologia. Então, como tudo é muito novo, a gente ainda não tem uma ampla profissionalização desse profissional que está indo para o mercado. Então, se ele vem trabalhar, se ele vem fazer uma graduação nessa área, ele vai se preparando para essa absorção que tem no mercado, tem espaço para trabalhar.
Eu tive a oportunidade de conhecer muito tempo, muitos anos atrás, né? Antes, se eu não me engano, antes de você começar, né, nessa área. E o que eu me recordo de você é que você já era muito criativa, né? A memória que eu tenho lá de trás é de uma Isis muito criativa, né? E de criações muito admiráveis. Então, não está longe disso, né? Porque para trabalhar nisso precisa também de criatividade, né? É que as pessoas, quando eu disse assim, não precisa ser exatamente criativo, é o ato de ser criativo, às vezes, na elaboração de alguma coisa específica. Sim. Obviamente que algum tipo de criatividade a gente precisa ter, ou na resolução de problemas, ou para proposta de soluções, propostas de ideias, e até a parte criativa, se ele for aplicar de forma gráfica. Né? Eu acho que quando você me conheceu, eu acho que eu estava num processo que eu estava voltando para o mercado. Na verdade, eu me formei em 2005, tem bastante tempo. E eu me formei em comunicação social, com ênfase em propaganda e marketing. Eu trabalhei em algumas empresas, eu já comecei na área desde quando eu estava na faculdade. Fui trabalhar com desenvolvimento de produtos na área de cosméticos, passei por diversas empresas de diversos segmentos, voltei para a indústria dos cosméticos novamente, trabalhei em indústrias automotivas, trabalhei com importação, trabalhei com eletroeletrônico, com uma série de empresas antes de abrir a minha própria consultoria, e aí, concomitantemente, dar aula na faculdade. Então, hoje, na verdade, são essas minhas duas atuações. Eu presto consultoria no mercado, principalmente para a área das indústrias e de startups, e também dou aula na faculdade, também sou coordenadora lá na faculdade. Então, acho que quando você me conheceu, eu estava naquele processo que eu ainda estava no começo da carreira, e aí eu fazia várias coisas para aumentar a renda. Então, isso é legal para um profissional criativo que, como eu falei, te dá várias possibilidades. Eu fazia personalização para artigos de festas, que era uma coisa que ainda não tinha muita área, muita gente fazendo naquela época, e depois eu abandonei porque muita gente chegou, e aí eu fui fazer, obviamente, outras coisas, mas também passei por esse processo de fazer artesanato, de fazer muita coisa. E eu falo que isso ajuda a formar o seu caráter criativo, que a gente chama, né? Tudo isso vai contribuir, porque a criatividade, ela é um dom, ela é um talento, mas como talento, ela pode ser melhorada, ela pode ser lapidada, e uma das coisas que a gente utiliza são processos manuais, processos criativos que vão contribuir no repertório de quem vai utilizar a criatividade como ferramenta de trabalho. Muito legal. E qual a importância para você da sua escolha profissional? E como é para você, assim, quando você olha para trás, vê tudo que você passou, o que você enxerga, assim, essa trajetória de lá de trás até aqui? Olha, eu não serviria para trabalhar, por exemplo, sendo funcionária pública. A essa rotina de eu tenho um horário para chegar, eu tenho um horário para sair, eu já sei mais ou menos como vai ser minha vida daqui a uns 5 anos. Isso a gente não tem na área da comunicação, porque tudo é muito rápido, as coisas são muito voláteis, existem várias atualizações, as mudanças de empresa são muito comuns. Eu acho que a empresa que eu mais fiquei por mais tempo é lecionando mesmo, que eu já estou há 8 anos. Mas eu sempre passei de uma empresa para outra, 2 anos, 3 anos. Isso não é por falta de estabilidade emocional. É porque o mercado muda, você adquire novas experiências, você quer testar isso. Então, se é uma pessoa inquieta, uma pessoa que gosta de mudança e não gosta muito de rotina, ela vai acabar se identificando com essa área. Né? Porque uma hora ela está na agência, e a agência às vezes contrata por job, você tem um volume, depois não tem mais, você vai ter que buscar outras oportunidades. Então, para quem é inquieto, não gosta de ter aquela rotina, que gosta de ficar antenado às coisas que estão acontecendo no mercado, é uma excelente área. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que a minha escolha me possibilitou viver muitas experiências de lugares, quando eu já trabalhei com feiras e eventos, visitando o Brasil inteiro. Então, eu tive a oportunidade de conhecer praticamente todo o Brasil através da minha profissão. Tive possibilidade de conhecer várias pessoas, passar por diversas empresas, ter várias experiências profissionais. E isso faz parte de quem eu sou hoje. Então, quando eu olho assim, eu falo, nossa, caramba, eu tenho uma bagagem cultural, uma bagagem profissional muito boa por conta disso, porque eu tive a oportunidade de vivenciar vários lugares e várias experiências. Então, contribui para a pessoa que eu sou hoje. Eu acho que quem é de comunicação acaba tendo a mente muito aberta,
sempre aberto para novas possibilidades. Hoje, me parece que você tem um bom nível assim, de autoconhecimento. Você já tinha esse nível de autoconhecimento na adolescência? Como foi assim, o seu processo de escolha profissional? Você conseguia perceber suas habilidades? Como foi esse processo, assim que você saiu do ensino médio? Vamos lá. Eu tive uma coisa muito peculiar. Eu, com 10 anos, mais ou menos, eu vim de uma família muito simples e a minha mãe era empregada doméstica, então a gente não via muita possibilidade na educação. Eu fui a primeira pessoa a ter ensino superior, fazer especialização, fazer MBA, enfim, a traçar uma linha acadêmica. E aí, com 10 anos, mais ou menos, um dia eu estava brincando e eu amarrei um caminhãozinho no pé. E eu falei que, olha, mãe, meu patins. A minha mãe falou assim, filha, não adianta, você não é criativa. Aí eu olhei para ela e falei, você é a pessoa mais criativa que você vai conhecer na sua vida. Então, a partir dali, eu sempre buscava alguma coisa que fosse extremamente criativo, que fosse inovador, que fosse diferente. Então, eu sempre fui assim a partir daquele momento. Em roupa, em falar, em lugares para ir, lugares para viajar. Isso sempre permeou a minha vida. Quando eu saí do ensino médio, eu trabalhava como o que a gente chama hoje de jovem aprendiz, numa construtora. E eu já falava que eu queria fazer publicidade. E eu, como eu falei, eu vim de uma origem muito simples. E aí o dono da empresa ele falava, se você fizer engenharia, eu pago. Se você fizer publicidade, aqui não tem espaço. Eu falava, mas eu quero fazer publicidade. Ele falava, aqui não tem espaço. E aí eu comecei a fazer alguns projetos do que seria interessante para promover a empresa. E aí ele mesmo falou para mim, olha, eu acho que você tem talento, mas não aqui. Então, eu comecei a buscar o meu espaço ali. E aí eu fiz alguns testes vocacionais, que na época era um acesso muito mais restrito ao que a gente tem hoje. E eu lembro que eu fiz alguns testes e sempre dava psicologia, direito e publicidade. E aí eu falava, direito eu não vou conseguir fazer, porque eu não vou ficar decorando nada para fazer. E eu falava assim, psicologia, eu não sei se vai ser muito minha vibe. E eu falei, eu acho que publicidade tem tudo a ver. E aí eu já tinha até me inscrito no vestibular da Universidade Mogi das Cruzes, que é uma universidade bem tradicional aqui na área do direito. Repensei tudo e falei, eu vou realmente fazer publicidade. Então, assim, eu sempre tive na minha cabeça que para a publicidade seria uma boa escolha para mim, que eu não me arrependeria. Então, eu não fui o tipo de pessoa que fez 2, 3 faculdades, que começa, para e termina, porque não sabia o que queria fazer. Então, eu fui para a faculdade em 2002, eu era bem nova, eu fiquei só 1 ano de folga do ensino médio e já fui, porque eu tinha plena certeza daquilo que eu queria. Então, desde sempre, eu quis fazer. Bacana. Existem 4 áreas que algumas pessoas confundem, né? Porque são áreas profissionais assim mais ou menos próximas, né? Que é a comunicação social, o jornalismo, a publicidade e propaganda e o marketing. Talvez os profissionais que já sejam dessas áreas, né, já tenham uma clareza sobre o que é cada uma dessas e não se fundem, né, não se confundem nas suas funções. Mas o público em geral não sabe. Então, se você puder explicar para a gente, será bem-vindo. Vamos lá. Comunicação social é a área de conhecimento que vai estudar as habilidades da sociedade se comunicar com o mercado e entre ela. Então, eu, por exemplo, fiz comunicação social com ênfase em propaganda e marketing. Então, eu estudei a base da comunicação, entender sobre diversas áreas de conhecimento, psicologia do consumidor, filosofia, sociologia, enfim, diversas, economia, mercado. Então, assim, onde está a comunicação e aí como isso se aplica à sociedade e ao mercado. Leia-se mercado, empresas também. Isso é comunicação social. É possível, como eu fiz, alguém que faça comunicação social, estude as bases e depois tem ali uma habilitação para propaganda e marketing ou só para marketing. Marketing vai estudar essa relação de consumo dessa pessoa, não só no mercado, mas empresa, mercado, os 4 P's que a gente chama, produto, preço, praça e promoção. Então, qual que é a relação dele, como é que ele consome e como é que a empresa desenvolve estratégias para vender. Então, o marketing nada mais é do que enxergar um indivíduo dentro do mercado e possibilitar desenvolver ações estratégicas para que a venda aconteça. É como eu falo para os meus alunos, no final, toda ação precisa pagar o boleto. As empresas fazem ações para vender.
Se for diferente disso, não é marketing. Você pode estar fazendo brand, você pode estar fazendo qualquer outra coisa que não é marketing. E pode até fazer correlatamente, mas aí não é só marketing. Quando a gente fala de publicidade, propaganda, a gente estuda uma parte dessa base da comunicação, mas aí é muito mais voltado para a área de propagar uma informação, de tornar público. Como é que eu faço isso estrategicamente direto para uma empresa? Então, a publicidade e propaganda ela vai olhar muito mais para a empresa, a comunicação social ela vai olhar muito mais para o indivíduo e para a sociedade. Então, essa é a principal diferença. E o jornalismo, o cara que é jornalista, ele também vai poder atuar em qualquer uma dessas áreas, dependendo da empresa, ele pode ser um redator, ele pode ser um social media, é possível. As empresas, elas absorvem, às vezes, justamente pela forma única da formação da pessoa. Mas o jornalista, ele vai atuar principalmente dentro dos veículos de comunicação. Que são os veículos? A Globo é um veículo, Jovem Pan é um veículo, YouTube é um veículo, Facebook é um veículo, Instagram é um veículo. Prioritariamente, ela vai trabalhar dentro dos veículos de comunicação, ou do outro lado, que a gente tem também, que são as assessorias de imprensa, que fazem uma ponte entre uma empresa e um veículo. Então, sei lá, eu sou a empresa XPTO e eu quero que o veículo O fale do meu produto. Então, eu tenho um jornalista que ele vai fazer um texto intuitivo, um release, um informativo, ele vai fazer gestão de crise, ele vai trabalhar na área de relações públicas, se não tiver já um cara que seja relações públicas para fazer isso, mas também tem bastante campo de atuação. Mas ele vai trabalhar não nessa parte de comunicação com o mercado para vender, não tem esse olhar. Ele vai trabalhar mais para se relacionar. Entendi, muito bem explicado. Hoje em dia existe uma infinidade de anúncios tentando convencer, né, pessoas autônomas a trabalharem com marketing digital. Isso tem sido bem recorrente, né? Usando o argumento da possibilidade de renda alta e trabalho fácil em pouco tempo, né? Tenho percebido isso bem comum. Mas sabemos que não existe profissão que gere renda alta com honestidade, né? Se não houver um investimento em conhecimento e prática a longo tempo, né? Nada acontece assim de uma hora para outra. Mas isso tem sido pregado para que essas pessoas também sejam beneficiadas por trás, né? Com isso, muitas pessoas acabam se frustrando e não conquistam os resultados que foram prometidos. O que você poderia dizer sobre isso, Isis? Você falou a base dessa resposta, que é a frustração. Existe realmente um mercado que vem vendendo cursos, vendendo a fórmula mágica, e, na verdade, não existe a fórmula mágica. Existe ganhador da Mega Sena? Existe, mas a gente encontra esse cara ganhador da Mega Sena em qualquer esquina? Nós não encontramos. É a mesma coisa o cara que vai sair do 0 a 1 milhão em 7 dias. É possível? É possível. De repente, o cara só precisava desse estágio para acontecer. Mas é uma chance em 1 milhão. Não é uma fórmula que é replicável e aplicável para todas as pessoas. Faça isso e você rapidamente consegue. O marketing digital, ele é uma fração do que tem dentro de um plano de comunicação, que precisa de toda uma base para que ele aconteça com eficiência e com estratégia. Então, ele é só uma parte. Ele é ali uma partezinha que a gente puxa, um braço. Então, para fazer isso com inteligência, para fazer dar certo, para ter o que a gente chama de ROI dentro disso, que é o retorno sobre investimento para a empresa, ele precisa conhecer toda a outra base. Então, não adianta pegar uma parte isolada e falar, faz isso. Faz tráfego pago. Mas você sabe para quem você está fazendo, você sabe usar marketing através da geolocalização. Essas palavras-chave, elas estão compostas dentro de uma base de um plano de comunicação. Tem uma série de outras bases que elas serão necessárias para que essa pessoa desenvolva marketing digital. Então, ela precisa passar por algumas áreas de conhecimento antes de conseguir executar isso bem. Então, com certeza, não vai ser um curso que você faz ali de 12 horas que vai te tornar especialista. Talvez você fique de tanto errar, porque o erro leva também a uma certa forma de aprendizado, e ali, depois de muito tempo e depois de muito investimento perdido, você tem absorvido alguma coisa. Mas o caminho do crescimento e o caminho da consolidação do conhecimento não é esse. E eu falo direto para os meus alunos, não existe fórmula mágica. O que existe é um trabalho árduo, em que você se dedica e, através dessa dedicação, você colhe os resultados. E é através do estudo, não tem jeito. Aquilo que a gente se dedica a conhecer, a gente aprende e, por isso, a gente colhe os frutos. Eu fiz essa pergunta de propósito porque nós sabemos que existem profissões que não exigem o nível superior,
Também tem muitas profissões que as pessoas se dão muito bem com o técnico, né? Vamos colocar assim. Mas os jovens de hoje, muitas vezes, não estou afirmando aqui que todos pensam assim, mas eu estou dizendo assim, muitas vezes pensam naquilo que é mais fácil, que vai dar menos trabalho. Ah, até na moda, cursos mais rápidos, com grande facilidade de resultado na área de marketing, de publicidade, etc. Então, para que eu vou fazer uma faculdade de comunicação social, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta, para ficar bem claro que realmente a profundidade no conhecimento te leva a resultados muito mais amplos, né? Exatamente isso. É assim, não significa que se ele fizer um curso de 12 horas, ele não vai aprender nada. Ele pode aprender. Mas o que eu Sim, quero dizer é que não é suficiente para você ter uma isso. carreira sólida. Não é suficiente. Pode te dar um start para você começar e, de repente, você vê que você gosta, mas não é isso que vai te manter na profissão. Até porque quando você for fazer, se você não for ser empreendedor, se você for passar por um processo seletivo, vão te perguntar se você tem uma graduação. Então, o mercado, ele ainda valoriza a formação que é mais aprofundada. Legal. No caso, aí você falou da possibilidade do profissional ser contratado ou ser um empreendedor, né? Até faz sentido com a próxima pergunta. Qual seria o contrato de trabalho mais comum na área de comunicação social? Não dá para afirmar todos, né? Porque deve ter uma variação grande, mas geralmente, como costuma ser esse contrato de trabalho e se é possível trabalhar como autônomo? É possível trabalhar como autônomo, mas a forma mais comum é que ele ingresse através do modelo CLT. Isso porque vai dar bases para ele depois, quando for autônomo. Imagine, você pega uma empresa para você atender, você ainda nem tem experiência no mercado, você está começando a sua carreira, e aí como é que você passa uma segurança para o cliente? Às vezes você vai gerir verbas que são altas, e aí como é que o cliente tem a segurança de falar assim, eu tenho 500 mil aqui para investir em publicidade, sinta-se à vontade em fazer um plano aqui. Você pode até dar conta, mas você ainda não tem essa segurança. Então, a forma mais tradicional que a gente tem é ingressa como estagiário, aprende os processos, passa por diversas empresas, por diversas áreas dentro da empresa, e aí você começa como assistente, analista júnior, pleno sênior, e aí você pode ir para uma supervisão, para uma coordenação, gerente júnior, e aí você vai galgando até você chegar, de repente, a um VP, um diretor de marketing, alguma coisa assim. Ou quando você já estiver na fase de analista pleno, sênior, você já consegue, aí sim, de repente, começar como freelancer ou a prestar algumas consultorias se você desenvolveu um conhecimento, às vezes, muito específico numa área e você é expert naquele segmento. Mas o modelo mais comum é CLT. E como funciona a jornada de trabalho, geralmente? 8 horas de trabalho, depende muito. Depende muito da área que vai atuar. Então, por exemplo, quando a gente tem profissionais que trabalham na área de eventos ou na área promocional, a gente tem os calendários do varejo, por exemplo, ou calendários de feira, que vai exigir que a pessoa, às vezes, vire à noite montando um stand. E aí, dependendo da empresa, ela consegue depois isso reverter em banco de horas, conversar ali para negociar como seria essa folga. Mas, geralmente, as empresas vão trabalhar ali das 8 às 18, das 9 às 5, algumas em modelo home office. Principalmente a área de marketing e comunicação é um pouco mais leve dentro das empresas, ela não é tão formal. Então, é bem possível trabalhar dessa forma. Tirando indústria, que ainda segue um modelo bem tradicional de atuação no mercado, mas nas outras empresas, você vai trabalhar na agência, por exemplo. Agências são muito mais flexíveis e aí você consegue essa maleabilidade dentro da jornada de trabalho. E que condutas costumam ser adotadas para a segurança de trabalho dos profissionais que atuam na área de publicidade, comunicação, enfim, marketing em geral? É mais na área de ergonomia ou tem alguma coisa especial, assim? Então, geralmente mais na área de ergonomia, de acessibilidade, de práticas dentro da empresa, dependendo do que ela trabalha. Quanto mais estruturada for a empresa, mais políticas de segurança, obviamente, ela vai ter, até para seguir, de repente, um ISO que ela possa ter ali. Mas nas empresas menores, a gente acaba não tendo essa formalidade, todo esse padrão, a menos, por exemplo, para trabalhar também com eventos. E aí você vai trabalhar em determinada área, mesmo que supervisionando, você vai ter que usar um EPI, alguma coisa assim. Mas, como eu falei, a possibilidade de atuação é muito ampla. Então, vai depender muito da empresa que a pessoa vai estar inserida.
Tá. No caso da graduação, você já falou que a comunicação social ela é base tanto para o marketing, para a propaganda e outras áreas próximas, né? Mas parece que existem também graduações específicas, por exemplo, para jornalismo, publicidade e marketing, né? Então, a pessoa pode fazer a comunicação social e essas outras como pós-graduação, ou como também pode fazer uma dessas como graduação. É isso? Isso, ela tanto pode fazer como graduação, como ela pode fazer como pós-graduação. Eu sempre falo que, como eu tenho os alunos, no que eu faço pós-graduação? A pós-graduação, o próprio nome já diz, você vai fazer quando você estiver graduado. E o que se espera quando você estiver graduado é que você já esteja atuando na sua área. E aí, a partir do momento que você estiver atuando na área, perceba onde você está, se você gosta, e aí sim você se torna especialista naquilo. Por exemplo, eu me formei em propaganda e marketing e eu já estou na minha terceira posição dentro de uma indústria. Faz pós em negócios para a indústria, marketing farmacêutico, alguma coisa assim, que vai pegar a sua experiência e unir com conhecimento, e aí você vai ter um currículo super valorizado, do que você apostar numa pós-graduação para você se inserir no mercado. A ideia da pós-graduação, na sua grande maioria, não é essa, é te tornar especialista, tanto que você faz pós-graduação e seu título vem lá de especialista. Mas como é que você é especialista sem a prática? Então, o ideal é que você faça uma pós-graduação independente do que você possa fazer, porque pós-graduação você pode escolher qualquer uma, mas que aprofunde o seu conhecimento naquilo que você já está começando a galgar. E já estamos chegando ao final, e eu queria te pedir para dar algum conselho. Que conselhos você daria aos jovens interessados em ingressar nos cursos ou de comunicação social, ou de jornalismo, ou mesmo de publicidade e marketing, tanto na graduação quanto como pós-graduação, como você falou? Olha, procure uma pessoa como a Juliana, faça um teste vocacional, faça um aconselhamento profissional, que quando você sabe exatamente o que você quer, você não vai ter atalhos, mas te dá uma segurança para trilhar um caminho certo, para você não começar a fazer uma faculdade e desistir, começar a fazer outra e desistir. E se você tem dúvida, sabe o que você quer, mas você ainda não faz, eu vou te falar, os 4 anos vão passar de qualquer forma, você fazendo ou não. Então, faça. Aposte no conhecimento, invista no conhecimento, e embora muita gente acredite que justamente pela entrada de novos cursos, que é uma área que está morrendo, pelo contrário, cada vez mais as empresas têm se organizado e se profissionalizado na área de comunicação, então ainda tem muito mercado para isso, ainda tem muita possibilidade de absorver esses profissionais, é um mercado que ainda tem muita carência de pessoas que realmente tenham conhecimento e saibam trabalhar e operacionar esse mercado. Então, invenção nisso. Eu posso dizer com propriedade, eu amo comunicação, eu amo publicidade, propaganda e marketing. E que habilidades você considera assim, imprescindíveis para quem deseja investir na área de comunicação social? Querer se comunicar. Então, se você for extremamente tímido, talvez você vai trabalhar só numa agência com um fonezinho e vai ficar ali. Mas aí, comunicação é a arte de se relacionar com pessoas. E a partir do momento que a gente se relaciona com pessoas, isso amplia o nosso network e te favorece possibilidades no mercado, tanto para a empresa que você está atendendo, quanto para a sua carreira profissional. Então, se comunicar é essencial, gostar de se comunicar. Ser criativo, como eu falei, não só numa parte técnica, mas ser criativo para propor soluções, gostar de estratégia é importante, conseguir ser analítico é importante. Então, são as principais qualidades que eu falo que quem vai trabalhar com isso tem que ter. Então, pessoal, nós já estamos chegando ao final. Foi muito bom, bem esclarecedor, né? A Isis fala de uma maneira bem simples, bem clara, e com certeza foi útil para aqueles jovens que estão na dúvida. De repente, até cogitaram estudar a comunicação social, jornalismo, marketing, né? Essas áreas mais próximas, mas não entendiam muito bem do que se tratava cada um. E agora, com esse esclarecimento, fica um pouco mais fácil de chegar mais próximo dessa decisão, né? Mas, como ela falou, fazer uma escolha assertiva é muito melhor do que, depois de 4 anos, você ver que não fez uma escolha adequada, né? E você depois pode olhar para trás e pensar o que poderia ter feito, né, nesse tempo.
Realmente, o processo de orientação profissional, como ela falou, é muito importante. Então, se você gosta dessas 4 áreas, por exemplo, que elas são bem próximas, como ela mencionou aqui, você tem a opção até de seguir pelo caminho da pós-graduação, né, como ela bem explicou aqui. Então, é isso, Isis, eu quero te agradecer pela sua participação, foi bem preciosa, bem enriquecedora mesmo, e eu espero que nós tenhamos outras oportunidades e se algum jovem fizer contato com alguma dúvida mais específica, aí a gente tenta esclarecer de alguma maneira. Tá bom? Quero deixar o espaço aqui para você dar as considerações finais e aí depois a gente encerra. Eu agradeço. Eu acho que é sempre importante a gente compartilhar, a gente que já está no caminho, e principalmente para deixar um legado, para que outras gerações venham e elas façam melhor do que o que a gente fez. Eu acho que não existe profissional insubstituível, eu acho que existe uma forma de abrir caminhos para quem está vindo atrás. Então, que venham muitos profissionais da área de comunicação atrás. Isso aí. Então, é isso, ficamos por aqui. Até a próxima entrevista para a Mostra de Profissões Avalie e Realize. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.